Olá, seja bem-vindo ao programa Oráculo Político. Vamos conversar um pouco acerca de algumas reflexões críticas e algumas análises e algumas conjunturas que são de extrema importância para serem faladas. Uh, Existe no atual contexto, o Brasil está na iminência do seu colapso. Esse colapso ele vai significar uma alteração completa no regime político. Esse colapso vai significar na consolidação de um fascismo pós-moderno, um fascismo contemporâneo na sociedade, principalmente na classe média. E esse colapso ele vai significar a consolidação de uma monstruosidade política, né? É uma, como se diz, vai ser a consolidação de uma barbárie institucionalizada, de modo que existirá uma classe política ilhada que vai se sustentar no poder cada vez mais e eles vão se sustentar por meio de um controle ideológico, de uma vigília ideológica. Os fascistas serão soldados, né? A classe média fascista, a classe média coxinha, né? Fascista, serão seus soldados de proteção, né? Ideológica, junto aí com grupelhos como o MBL. E e existem uma série de outras barreiras que vão proteger essa elite, essa ilha política, né? Uh, Esses soldados que são os fascistas, os coxinhas e a classe média brasileira, eles são em grande número, né? E eles, como eles têm a mente completamente deturpada, a visão de mundo completamente degenerada, violada, estuprada pelo poder midiático, né? Ou seja, é uma corrosão mental num nível extremo. É um estupro mental ideológico coletivo feito pela imprensa, né? Pela mídia, né? Que não é imprensa, é uma mídia, é uma vigília. Então, a classe média possui é um sentimento de classe deteriorado. Na verdade, não é um sentimento de classe deteriorado, né? É um sentimento de classe média que tem como principal interesse manter os seus privilégios e manter a sua pequena gordura aí de mais-valia que é dada pela elite, né? É uma é uma migalha financeira de classe que é oferecida em troca de um comportamento de vigília, né? Um comportamento de milícia ideológica. E aí a parte da classe média que é contra isso é perseguida ideologicamente, é taxada ideologicamente, é ridicularizada ideologicamente. E a classe trabalhadora, como ela, digamos assim, ela é a parte mais vulnerável, né, do domínio ideológico, né? Então é muito mais simples exercer um controle mental sobre a classe trabalhadora, apesar de que a classe trabalhadora, ela no seu inconsciente, ela sabe. Então é uma situação incontrolável, né? Existe uma ilusão por parte dessa elite de que eles vão controlar a situação, porque é sempre assim. Existe uma ilusão de que as coisas estão no controle.
é uma ilusão de que as coisas estão no controle. As coisas não estão no controle. As coisas estão completamente fora de controle. A situação está caminhando para o colapso. Por isso que se chama um colapso. É uma situação fora de controle. O que vai acontecer com esse colapso? Na verdade, como que ele se estrutura? Na medida em que existe uma concentração de renda e poder extremamente elevados, você acaba começando a criar uma margem de pessoas vulneráveis às intempéries e das mazelas, enfim, essencialmente sociais, né? E não, eu ia dizer naturais, mas na verdade são sociais, embora também sejam naturais, da natureza, né? Por exemplo, essas pessoas, por exemplo, vamos pegar um ponto aí que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o que é a reforma da Previdência? É digamos assim, a elitização da Previdência. Então, é nada mais, nada menos do que colocar o trabalhador numa situação de trabalho eterno. Ele vai trabalhar eternamente. Ele vai trabalhar até morrer. Né? Provavelmente vai ter um ou 2 anos aí de migalhas, né? Que a aposentadoria vai ser uma migalha. E o cidadão vai morrer na fome. Ou seja, ele vai trabalhar a vida inteira e vai morrer na fome. A questão, as intempéries e as mazelas que se colocam, na verdade, a primeira delas é a fome. Embora muitos digam que existe uma superprodução, a crise que estamos vivendo é uma crise de superprodução. Isso é ilusório porque os alimentos perecem. Né? Então a superprodução ela cria um banco de armazenamento de produtos que são inacessíveis. E os produtos que são acessíveis, que são os produtos baratos, né, feitos pela indústria alimentícia, de modo mais raso e barato, eles são produtos extremamente, digamos assim, eles são produtos extremamente de baixa qualidade, né? São produtos tóxicos, que possuem agrotóxicos, possuem uma certa... São produtos envenenados, ou cheio de gordura e açúcar, ou seja, são produtos que fazem mal para a saúde. Então o cidadão pode ser... Então o que vai acontecer no futuro? As pessoas... Pode ser que não exista mais a situação de fome extrema, mas vai existir uma situação de precariedade, ou seja, uma situação de pobreza muito grande, muito abrangente, e uma alimentação envenenada. Essas pessoas, elas na verdade, elas não estão sendo alimentadas, elas estão sendo envenenadas no futuro, né? A indústria, ela vai criar pessoas doentes. É assim que funciona a máquina de criar pessoas doentes. E aí essas pessoas vão tentar se tratar e elas não vão ter acesso a um tratamento decente, porque também ocorrerá uma elitização da saúde e elas não terão acesso a um tratamento decente, né? Provavelmente poucas pessoas da classe trabalhadora terão acesso a um tratamento decente e, na verdade, nem será tão decente assim, porque vai ser um tratamento meio o possível, né? Vai ser o mínimo possível para evitar que crie-se uma situação tão dramática, mas é inevitável a situação dramática, né? Então, os atendimentos médicos serão precários, ou seja, existe aí já uma situação de vulnerabilidade de morte. Tivemos essa semana o governo golpista cortando o programa Farmácia Popular do governo petista, que são mais ou menos nessa linha aí, são medicamentos são medicamentos destinados a doenças crônicas, né? É um programa que subsidiava medicamentos
para pessoas com doenças crônicas, pessoas pobres com doenças crônicas que não têm condições de comprar, né? Então, já é um outro fator de vulnerabilidade. Então, as pessoas que têm é, diabetes, hipertensão e outras mais tipos variados de doenças crônicas, as pessoas já estão vulneráveis, elas vão morrer, muitas delas vão morrer. Então, nós temos aí um quadro de vulnerabilidade da classe trabalhadora que vai desde a fome até as doenças. E isso aí o que acontece é uma preparação. Por isso que é uma iminência de um colapso. Então, quando as pessoas começarem a morrer e as coisas começarem a ficar numa situação dramática, elas vão se rebelar. Mas quando elas se rebelarem, elas vão encontrar o quê? A polícia. Elas vão encontrar o quê? E os políticos que porventura se revoltarem e quiserem se rebelar contra o sistema via política, eles vão encontrar a Polícia Federal. E qualquer tipo de revolta será majoritariamente de maneira bárbara reprimida pela vigília, ou seja, serão taxados como criminosos, comunistas. E os fascistas da classe média, eles vão dar uma espécie de respaldo ideológico, desejando a morte dessas pessoas porque elas são comunistas ou contra o capitalismo. Isso é uma situação de barbárie completa. Isso é uma situação de barbárie completa. A iminência da transição dessa era, ela vai ser marcada por um fenômeno que nós estamos começando a identificar agora. Existe um fenômeno político em andamento que dentro das conjunturas colocadas pelo oráculo na chamada Era Lula, conforme identificado nos vídeos, ou seja, um período em que o personagem Luiz Inácio Lula da Silva ele é o pivô das transformações sociais, desde a eleição de 88 até aí nós estamos nesse limite que é o limite que está esboçando acontecer, que não necessariamente é a prisão do Lula, mas se é que ela vai ocorrer, nós não sabemos. É possível que ocorra, existe aí enfim, não vamos entrar nesse assunto depois, mas a questão é a iminência da transição. O fator principal que vai ter a iminência dessa transição está começando a se esboçar. E ele vai crescer muito rapidamente, ele vai ser vomitado na sociedade a uma velocidade incrível. Eles vão fazer uma manobra, né, os políticos do Congresso, principalmente os da base aliada do Temer e do PSDB, estão fazendo uma manobra. Existe até uma parte do PT que é uma parte extremamente alienada e corrupta, que são os vira-casacas do PT, né? Um tal de Humberto Costa, esses caras aí esses caras que querem virar a página do golpe, né? Esses aí são oportunistas, né? É estilo aquele Cândido Vacarezza, enfim, oportunistas da direita dentro do PT que também estão que o PT não consegue compreender aí como combater esses caras dentro do partido. Eles também estão fazendo parte dessa onda final aí, dessa transição que vai ocorrer, que vai ser a deturpação do processo eleitoral. Então o processo eleitoral ele está na iminência de ser deturpado. É esse elemento que vai ser o marcador, o pingo marcador da transição da era, né? Por quê? Porque eles estão na iminência de deturpar o valor do voto, né? Eles vão denotar uma espécie de valor para o voto, né? Porque até então, desde a Constituição de 88 até agora, o voto é 1 para 1. Então o voto do cidadão do Acre é igual ao voto do cidadão de São Paulo, que é igual ao voto do cidadão do Rio Grande do Sul, que é igual ao voto de qualquer região do país. É um voto. Ele vale 1. É 1 para 1. O que eles vão fazer? Eles vão deturpar esse valor. Então eles vão fazer com que o voto do cidadão que mora em São Paulo valha mais, né, tenha um valor a mais, maior do que o voto de um cidadão de um estado menor do Nordeste.
como Sergipe, por exemplo, ou qualquer outro estado, né, digamos assim, porque afinal de contas São Paulo é o maior estado, é o estado que tem a maior população. Então, na verdade, eles vão deturpar é o tal do chamado voto distrital, mas eles vão fazer uma manobra, né? Talvez não tenha esse nome, talvez tenha um outro nome. É, esse vai ser o marco, ou seja, a deturpação do processo político, do processo eleitoral, a deformação dos partidos, a reorganização dos partidos e a deformação do sistema político, com o pretexto de combater a corrupção, mas com a finalidade de barrar o poder popular do poder político, ou seja, segregar o poder popular do poder político. É um golpe, mas na verdade não é apenas um golpe, é, digamos assim, é a consolidação de uma ditadura. O golpe foi em 2016, então você tem uma série de. O 2016 inaugurou a escalada golpista, mas provavelmente 2017 ou 2018 será inaugurado o regime ditatorial, uma nova ditadura. É, sob o ponto de vista político, é essa a questão. Só para registrar aqui, hoje é o dia 12 de abril de 2017, tá? São as previsões, provavelmente é o quinto vídeo das previsões do oráculo. Deixa eu confirmar aqui. É, esse é o quinto vídeo. Sim, é o quinto vídeo. E vejam só, vocês. Uh, então, voltando na questão do Lula, existe um cerco de destruição do Lula, existe um cerco para destruir o Lula, a figura física do Lula. Mas nós já identificamos na análise da era Lula que o Lula, na verdade, ele é uma essência de dois fatores: o personagem físico e o personagem simbólico, né? Então, como eles estão fazendo? Eles estão atacando violentamente o personagem simbólico para destruir o último resquício de identidade da classe trabalhadora, né? De unificação da classe trabalhadora, para que depois disso eles eliminem o personagem físico. É uma ditadura isso. Isso é uma ditadura. Você eliminar um sonho da população. E o sonho do Lula, ele é alimentado pelo sonho do socialismo. Né? A energia que carrega a simbologia do Lula é a energia do socialismo, né? A essência do socialismo. Não do comunismo, mas do socialismo. Não, evidentemente, que um socialismo, digamos assim, mais pós-moderno, né? Não um socialismo clássico, mas o socialismo popular, vamos pôr assim. É, é um atentado, digamos assim, um assassinato, é um suicídio de um povo. Geralmente, quando pessoas que estão em depressão elas resolvem cometer suicídio, é um processo parecido, né? É um sonho que morre na cabeça da pessoa. Ele, na verdade, não é um sonho que morre, é um sonho que é assassinado. Porque o sonho ele está sempre em transformação, né? Então, um sonho se transformar é uma coisa, agora um sonho ser assassinado é talvez, digamos assim, o maior crime que essa elite está cometendo, né? Então, esses veículos que são a revista Veja, é, a Rede Globo, somado a esses personagens que eles construíram, como Sérgio Moro, as torturas feitas a empresários como Marcelo Odebrecht, a outras figuras como os marqueteiros e outros políticos, são torturas, né? A Lava Jato é uma sessão de tortura, né? E
ou seja, é uma tortura ideológica. É uma tortura não essencialmente ideológica, mas é uma tortura moral. É uma tortura moral com viés ideológico, no intuito de destruir um sonho construído pela essência do socialismo, né? Olha só que coisa, né? O país está se tornando possivelmente uma colônia e as pessoas vão ser colocadas numa situação de indigência, né, na sociedade brasileira. É, e aí existem outras reflexões importantes, né? Focando aí um pouco e voltando um pouco no tempo, voltando para o período de 64, né? Se a gente analisar aquela conjuntura, nós vamos entender algumas coisas que são semelhantes ao momento atual, né? Na verdade, nós estaríamos estaríamos mais ou menos no pós-golpe, né? Nós já estamos no pós-golpe, né? Então se o golpe foi em 64, nós estamos vivendo um período parecido com 65, 66, que é o quê? É, é a deturpação completa do regime político, né? Que aquilo ocorreu naquela época, que culminou na iminência dos atos institucionais e nas eleições indiretas e na, na essência da ditadura mesmo, né? Nós estamos caminhando para esse período, a história está se repetindo. E como a história está se repetindo, é bom interessante a gente colocar o que aconteceu com a sociedade, né? O que aconteceu com a sociedade? Talvez é interessante a gente refletir daquela época, né? Passaram-se 10 anos de ditadura e o país entrou em colapso. Como entrou em colapso? A população cresceu, o Estado dominado pela ditadura não se preparou para receber essa população nova vinda do campo e começaram a explodir milhões de favelas, uma população altamente indigente na década de 80, com um apogeu na década de 90, uma população pobre espalhada pelo país inteiro, vivendo na seca e na fome. Morria dezenas de crianças por dia de fome no Brasil na década de 90. Tudo por quê? Porque os militares eles criaram uma barreira entre o poder popular e o poder político, isolando uma classe política no poder, que é a mesma, que são os pais dessa classe política que está no poder agora. Ou seja, a classe política que ficou no poder, isolada, ilhada no poder na época da ditadura, protegida pela ditadura, na base da porrada dos militares, são os pais políticos, ou são os padrinhos políticos, né? Ou avós políticos, né? Mas são os parentes políticos dessa classe que está aí agora, né? Então, se você se você for uma pessoa direitista, eu acho que não deve ter direitista vendo aqui esse vídeo, mas vamos supor que você seja um direitista e você odeia essa classe política que está aí no poder. Essa classe política, na verdade, são filhos políticos da classe política que foi protegida pelos militares. Então, ou seja, se o golpe de 64, depois de 10 anos, ocasionou esse colapso, nós vamos reviver o colapso. Só que, como se dará esse novo colapso? Ele vai ter duas frentes. Ele vai ter uma frente, enquanto o colapso antigo partiu de uma população jovem que nascia, uma taxa de natalidade altamente elevada, de 6 filhos por mulher, que não tinha uma sociedade estruturada para receber essas pessoas que nasciam. Hoje, na verdade, vai acontecer o inverso. Vai ser o colapso na morte.
né? Antes era o colapso por conta de um nascimento e de um Estado que não se preparou para receber essas pessoas. Nós vamos viver um colapso parecido, só que ao contrário. O que seria isso daí? Seriam milhões de pessoas que vão envelhecer pobres e o Estado não terá dinheiro para sustentar essas pessoas. Então, se nós na década de 90 crescemos vendo crianças morrendo de fome, possivelmente daqui a alguns anos, talvez 5 ou 10 anos, nós vamos ver crianças e velhos morrendo de fome. A violência vai aumentar exponencialmente porque o narcotráfico surgiu na década de 80 e a política de apartheid nacional foi agrupando a população pobre em campos de concentração, que são os presídios, e aí o narcotráfico foi surgindo na medida em que os presos se organizavam em torno de uma rebeldia, né? Uma rebeldia interna na situação da pobreza, dos presídios e dos presos. Uh, o crime organizado se estruturou, né? E se consolidou. Acontece que o crime organizado ele ainda não está organizado, né? Muitos chamam de crime organizado, mas é um termo relativo, né? Sabemos que tudo é relativo e tudo evolui. Nesse sentido, é necessário compreender que o tal crime organizado ainda não está organizado e ele vai se organizar, porque a energia de revolta da classe trabalhadora sempre vai ser depositada, sempre vai ser expulsa, sempre vai ser repelida e vai ser colocada à margem. O que está na margem? É o poder paralelo. Então o poder paralelo vai ganhar mais poder, porque ele vai ganhar um respaldo de uma revolta populacional, na medida em que essa população revoltada não vai mais encontrar o espaço de extravasamento da sua revolta na política, porque a política vai ser barrada e é uma ditadura, ou seja, por meio do voto distrital eles não terão o respaldo. Essa energia de revolta não vai se canalizar numa transformação pela política mais, mas ela vai continuar existindo e ela vai aumentar, ela vai ser represada e ela vai aumentar. Nesse sentido, para onde ela vai? Ela vai ser repelida. Repelida para onde? Para a margem. O que tem na margem? O poder paralelo. O poder do narcotráfico. O narcotráfico vai se organizar de forma política. E aí a energia, digamos assim, vai ocorrer uma transmutação moral no país, né? Esse colapso ele vai originar uma transmutação moral. O que é essa transmutação moral? Essa transmutação moral vai ser o quê? Vai ser o encontro entre a energia de uma revolução de esquerda com a materialização de uma organização política militarizada vinculada ao poder paralelo. Por que isso vai crescer? Isso vai crescer na medida em que essa transmutação moral ela vai ser um choque em alguns setores da classe média de esquerda, mas provavelmente não será um choque numa espécie de esquerda trabalhadora, né? Numa esquerda, digamos assim, mais vinculada e mais organizada à classe trabalhadora. Não apenas não será um choque, como haverá essa transmutação moral irá se materializar. O Brasil vai começar a enfrentar uma espécie de novos líderes revolucionários que vão se armar, né? E vão captar recursos por meio do que hoje é chamado de crime organizado. O que é engraçado, né? Porque a elite coxinha dizia que o PT era um partido criminoso, né? Vinculado ao crime organizado.
Mas na verdade eles nem imaginam o que é um poder revolucionário vinculado ao crime organizado. Eles nem imaginam o que é. Então, e vai voltar contra eles, né? Os coxinhas vão ter dias de chumbo aí para eles no futuro. Eu não tenho dó, essa pessoa que está aqui não vai ter dó de nenhum coxinha e o oráculo também. O oráculo é só um oráculo, né? Não tem uma posição. Sobre os militares. Os militares, a tendência é que haja uma confusão, porque os militares eles existem para proteger a hegemonia nacional. Como nós identificamos em alguns vídeos, a hegemonia nacional está em colapso, está na iminência do colapso, está se deteriorando, está se desagregando e está, digamos assim, em vias de ruir. O que vai acontecer com os militares brasileiros? Essa é uma grande dúvida, né? Porque qual é a função de uma classe militar para um país, para um estado? É justamente garantir a hegemonia do território. É justamente garantir a hegemonia do Estado. É o sistema de defesa nacional. É para isso que serve o Exército. Então, o Exército, se o crime organizado crescer, o Exército vai ser chamado a combater o crime organizado. No entanto, essa deturpação moral, essa transmutação moral, ela vai afetar o Exército. Então, o Exército se tornará vulnerável às situações de corrupção e às situações de rebeldia mesmo, ideológica. Então, eu imagino, na verdade não, o oráculo aí diz o seguinte, que daqui a 10 anos, ou talvez 15 anos, ou talvez um pouco antes, o Brasil será um país completamente diferente do que é hoje. Será um país completamente transmutado, né? Com uma classe trabalhadora idosa falida, somada a uma classe trabalhadora jovem de periferia completamente marginalizada, um sistema carcerário que são os campos de concentração, chamado de presídios, numa situação ainda pior. E esses picos de violência vão crescer e haverá uma organização consciente da classe trabalhadora junto à classe militarizada vinculada ao narcotráfico. Essa crise moral que vai se instalar na República, né, uma república dos coxinhas corruptos, essa crise moral vai afetar o Exército. E parte do Exército vai começar a dar subsídios a essa revolta militarizada armada e muito provavelmente estaremos presenciando a iminência de uma guerra civil, algo que vai ocorrer provavelmente daqui a uns 20 anos, né? Daqui a uns 15, 20 anos. É o colapso. Essa é a materialização do colapso iminente que nós estamos à beira de viver, né? Esse colapso ele vai ser paralelo a um colapso mundial, né? Que nós vamos esmiuçar e se debruçar no próximo vídeo, que nós vamos falar um pouco disso que está acontecendo. Nós já esboçamos isso na situação da Coreia. Tem a situação do Oriente Médio, mas também uma conjuntura mais abrangente, que será detalhada em breve. Até a próxima. Obrigado.